Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Clary e no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisinha um pouco diferente do que eu vejo por aí na internet, tá? Eu vou falar a respeito da, assim, da diversidade de significados que uma mesma carta pode ter em diferentes decks de tarô, tá? Então eu peguei aqui algumas cartas, geralmente as mais polêmicas, né, do tarô clássico, que é o Rider-Waite, que esse é o tarô que geralmente as pessoas iniciam, né, para quem tá começando nessa jornada de, de trabalhar com o tarô, ou até mesmo de ter um tarô para poder consultar, para poder se autoconhecer, para poder pegar um direcionamento. Então, as pessoas geralmente começam pelo tarô de Rider-Waite ou tarô de Marsella também. No meu caso, eu não me adaptei com o tarô de Marsella, eu tenho ele também, mas é um tarô que eu não me adaptei, então eu prefiro. Eu sou muito visual, então eu acho que o tarô de Marsella ele é um clássico, né? Nada contra, mas eu acho que falta informação pra gente poder começar a estudar, entendeu? Quem sabe mais pra frente eu volte a estudar com ele, mas no momento eu comecei no caso com o tarô de Rider-Waite, que é esse tarô que eu tô aqui, e aí conforme eu fui adquirindo mais habilidades, eu fui adquirindo novos decks, e aí a gente percebe que a mesma carta, ela tem um significado óbvio, né? Só que ela vem representada de formas diferentes, tá? Em alguns decks. Então eu peguei algumas cartas aqui, geralmente as cartas assim que geram dúvidas nas pessoas, né? Na pessoa que tá jogando, ou até mesmo no próprio consulente, quando ele vem procurar o nosso trabalho, às vezes cai uma carta e aí a pessoa fica meio assim confusa. Ai, será que é esse mesmo significado? Será que não é? Então eu vou mostrar aqui a diferença entre um deck e outro da mesma carta, tá? Então eu vou separar aqui, vou deixar aqui de lado, e aí eu vou começar com a carta do carro, o arcano do carro, tá? Nesse meu tarô aqui de Rider-Waite, o significado, né, geral da carta do carro fala sobre vitória, sobre conquista, sobre direcionamento, sobre escolhas. A gente vê aqui que tem uma esfinge, né, uma esfinge preta, uma esfinge branca, representando a dualidade, né, no caso, os dois lados, ou o lado certo e o lado errado, o lado escuro, o lado luz. Então a gente tem assim esse significado geral para a carta do carro, tá? Então, nesse tarô de Rider-Waite, eu entendo que aqui já é uma vitória conquistada, porque eu vejo as esfinges paradas, tá? Embora seja uma carta de movimento, mas ele chegou, ele teve a chegada dele, ele teve a vitória dele, e agora os condutores, né, da carruagem em si, estão descansando, tendo aquele descanso merecido, porque já teve uma jornada concluída, né? Então eu entendo nessa carta quando sai essa carta para mim numa jogada que eu esteja usando esse deck, eu entendo que é uma vitória, né? Isso eu tô falando o lado positivo da carta, tá? Pode também ser uma carta, o lado sombra dela fala também de falta de movimento, de dúvida, né? Então, ela nesse deck, ela vem relatada desse jeito, ela vem assim, representada dessa forma, né? O amarelo, que fala de conquista, que fala de vitória. Então, nesse deck, ela vem desse jeito. Se a gente pega um outro deck que eu tenho aqui, que é o Tarô dos Gnomos, que por sinal ele é muito lindo, a gente já vê uma representação diferente dessa carta. A gente vê o gnomozinho, o anãozinho, indo sozinho, numa única direção. A gente sabe que ele tá iniciando, né? Porque aqui parece que é uma trava, alguma coisa aqui atrás dele, e ele está seguindo, ele está indo numa direção.
Ele tá com os olhos fechados, então ele tem certeza daquilo que ele tá fazendo. Ele vai confiante de que ele vai chegar no destino final dele. Algumas pedras aqui mostram que pode ter dificuldade sim, mas são coisas pequenas em relação ao tamanho dele, tá? Então a gente vê que essa carta ela já vem com uma conotação de direcionamento, de confiança. Vai com fé que você vai obter a vitória, entendeu? A diferença? Embora seja o mesmo significado, ela tem representações diferentes. Então, se você estiver jogando com esses dois decks, por exemplo, você vai poder fazer uma análise um pouco mais profunda, passar mais informações para a pessoa, tá? E com as duas cartas, entendeu? Com essas duas cartas na mesma jogada. Se a gente vier para esse outro tarô, que é o Light Seers, a gente já vê uma carta em movimento, a gente já vê um rapaz ali guiando os teus cavalos, tá? Com rédeas etéreas, né? A gente vê que são luzes, ele sabe o que ele tá fazendo, ele não precisa, ele confia na direção. Da mesma forma que o gnomo tá confiando de olhos fechados, ele também confia nos seus cavalos, que eles não estão com rédeas, eles não estão com cordas, são só fios, né, de luz, de direção, de energia, que ele tá sendo guiado por uma luz, por motivos, né, que ele tem certeza de que vai dar certo. Existe um equilíbrio, porque os dois cavalos estão avançando praticamente na mesma velocidade. Então aqui a gente já também tem essa interpretação diferente, embora seja o mesmo significado, direcionamento, de movimento, enfim. Já nesse outro tarô, a gente vê que existe uma dúvida. Vou aproximar aqui um pouquinho. A gente vê que existe uma dúvida, tá vendo? Por esse caminho ou por aquele caminho? Então, a gente tem aqui uma dualidade, a gente tem uma dúvida, embora a gente saiba que também é uma carta de movimento, que é a carta do carro, tá? Esse tarô aqui é o tarô diário de uma bruxa. Ele já vem representado numa forma de dúvida. Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou pelo outro caminho? A gente sabe que a vida da gente é feita de escolhas, a gente também tem dúvidas o tempo todo. Então, nesse tarô, nesse deck, ela vem representada como se fosse... Ela sabe que ela tem que ir, mas ela ainda tem dúvidas sobre o caminho, qual é a direção que ela vai. Dá pra entender a diferença? Nesse outro deck, a gente vê também já o guerreiro, no caso, né? O condutor do caminho, com as rédeas, também em forma de energia, em forma de luz, mas ele também já tem um direcionamento, ele tá indo em busca da vitória dele. Então ele sabe que ele vai ganhar, que ele vai conseguir. Ainda tá no meio do percurso, né? A gente vê que ele ainda está em movimento, que ele não parou, que nem o outro cavaleiro lá. E ele sabe, ele tá com garra, ele tá confiante. Aqui o sol mostra essa clarificação do caminho, entendeu? Mostra os caminhos abertos, as pedras já ficaram para trás e agora o caminho dele tá aberto. Então a gente tem outra representação. Esse tarô é o tarô universal celta, que vem representando o carro dessa forma, tá? Então, só que nesse primeiro momento, a gente já vê que existem várias representações para um mesmo significado. Então, você consegue, com uma carta só, você consegue ter vários direcionamentos, ter vários significados dentro de uma jogada. Se ela vier numa posição de bloqueio, por exemplo, a gente sabe que aqui a dúvida seria confirmada numa posição de bloqueio. Ah, você tem dúvidas, então você precisa parar, pensar, porque ela tá parada, tá vendo? Ela tá parada, não é uma carta de movimento. Então aqui nesse caso, a carta do carro, ela mostra um momento de dúvida,
mas que ela precisa ser rápida nessa decisão, porque senão ela vai acabar perdendo aí o tempo dela, entendeu? Então, essa aqui foi um exemplo da carta do carro, tá? Eu vou pegar um outro exemplo aqui de uma carta, assim, muito temida, que é a carta do diabo. Deixa eu cobrir aqui, porque às vezes pode ser que dê problema, né? Então, a gente vê aqui no tarô de Rider-Waite, a gente vê aqui a figura, né? Representada do diabo, no caso. Vemos duas pessoas acorrentadas, tá? Mas assim, a corrente, ela tá solta, né? Então a gente entende que as mãos também estão livres, no caso, né? As mãos estão livres, então eles podem, assim, se libertar a hora que eles quiserem. Só que eles estão sendo manipulados de alguma forma. Então a carta do diabo, ela mostra pra gente existem vários significados para essa carta, tá? Então a gente pode entender nesse caso aqui, nesse contexto do tarô de Rider-Waite, que existe uma manipulação, tá? Pessoas sendo acorrentadas, virando escravas delas mesmas. Então, porque nesse caso eles podem sair, quebrar as correntes a hora que eles quiserem. Então eles estão sendo manipulados sim de alguma forma, tá? Esse tarô ele vem representando, vem falando sobre essa manipulação, sobre o poder da persuasão, sobre você ficar refém de uma situação em que você pode se soltar a hora que você quiser, em que você pode sair a hora que você quiser, mas você, por comodismo, acaba ficando ali naquela situação. Então, o tarô de Rider-Waite, ele traz a figura do diabo nesse sentido, tá? Já o tarô dos gnomos, ele mostra uma pessoa, tá? A figura do diabo sozinho. Então, ele mostra a individualidade, mostra a questão da luxúria, né? Que você vê que ele tem propriedades, ele tem pedras, ele tem riqueza, né? E ele também tem um olhar de persuasão, ele olha para você como quem diz, te convidando, né? Você quer fazer parte desse mundo, você quer essa riqueza, só que tudo tem um preço. Então, nesse caso, o deck dos gnomos, ele vem retratando essa questão de você ceder, né, aos desejos, ceder às vontades, às coisas supérfluas, no caso, né, que é coisas materiais. Então, ele já mostra uma outra face, né, a questão da soberba, a questão da ambição, de querer ter tudo. Então, nesse deck a gente entende dessa forma, como se ele tivesse olhando para você e te convidando aos desejos, aos prazeres, né, materiais. No tarô Videntes da Luz, a gente vê também a figura já mais estilizada, né, de um homem já mais atraente, também com uma pessoa sendo manipulada aqui, como se fosse uma marionete, né? Mas ela já é uma carta mais bonita, né? Assim, de se ver. A gente entende, assim, que realmente os desejos, a parte física, aquela coisa, assim, que atrai, né? É o poder de atração. Então, nesse baralho, a gente já tem a visão do diabo, uma forma mais atraente, não tão feia, né? Assim, dessa forma, mas que também tenha o mesmo significado, o significado de manipulação, de você ceder aos desejos, né? Ceder às aparências. Muitas pessoas vivem aí de aparência e, na verdade, sofre por causa disso, tá preso ali por conta disso. Então, esse tarô já relata o diabo dessa forma. Nesse outro deck, a gente vê também que a figura do diabo, ele se aproveita da inocência das pessoas, tá? Então aqui a gente tem os gatinhos, esse tarô aqui, ele é um tarô, assim, bem bruxesco, sabe? Então tem sempre gatinho, sempre natureza, sempre coisas assim, mais que representam, né, essa parte. Nesse caso aqui a gente até pode lembrar da história do Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria, né? Que eles estão sendo corrompidos, né? Por prazeres também, mas de uma forma mais inocente. Então a gente vê aqui o homem também
com boa aparência, com boa conversa, eles na dúvida se vão ou se ficam, né? Os gatinhos aqui representando a proteção, tipo, olha, fica atento, ele tá aí tentando manipular vocês, ele tá querendo comprar vocês, porque eles não estão vendo aqui, ó, que ele não é uma pessoa confiável, né? A gente já vê aqui a representação pelo rabinho, né? Que geralmente as pessoas veem assim, né? O diabo com um rabinho, com chifres, então. Nesse caso também tá falando sobre a inocência, né? Sobre as pessoas caírem no conto do vigário, por exemplo. Então já vem de uma outra forma mais, assim, não tão pesada, né? Mas com muitos significados, essa carta do diabo desse deck do Diário de uma Bruxa. Já nesse deck, tá? A gente vê muito a manipulação também. Então, a gente vê através da língua, né? O poder da palavra, quando as pessoas pecam muito, né? No que falam. Então, a gente fica refém de situações que a gente mesmo se coloca. Então, a gente vê aqui pessoas sendo manipuladas através da palavra, né? Através da força, do poder da palavra. Também é uma carta mais, assim, light, né? Que a gente fala, porque não é tão pesada a figura como no tarô de Rider-Waite, no tarô clássico, mas mostra também o poder, né? O gigante, as pessoas se sentindo inferiorizadas, presas também em situações assim que elas mesmas podem se libertar a qualquer momento, porque não é nada assim que tá ali prendendo muito. Tá vendo? É o poder da mente, a pessoa tá te manipulando através da mente. As palavras têm poder. Então, é uma outra representação da carta do diabo que a gente vê diferente e também pode mostrar outras situações, talvez as pessoas falando assim, você tá sendo enganado, estão mentindo para você, você tá achando que é uma coisa e na verdade não é. Então a gente tem essa outra representação aqui nesse deck. Outra carta que também a gente tem, assim, que é bem polêmica nos tarôs, né, nos decks, né, principalmente nesse aqui, que é um tarô clássico, é a carta da morte. Nesse caso aqui, ela já vem anunciando o fim, né? Então, ela já vem passando ali, ó, por onde ela tá passando, ela já tá deixando a finalização, o rastro de que já acabou. Aqui a gente vê um sol nascendo, mostrando que existe um renascimento, que existe a finalização de um ciclo, mas também existe o começo de uma nova era, de uma nova situação. Então, ela vem aqui trazendo pessoas aqui pedindo, implorando para que não se faça, né, o fim, mas a gente sabe que fins são inevitáveis e nesse caso ela vem representando sim o final de um ciclo, o final de uma época, o final de uma situação, com o início, a esperança lá na frente nascendo, tá? Já nesse deck aqui, a gente vê o sofrimento, né, da pessoa aqui, no caso do gnomo, a morte já vem representada como realmente o fim, né? Mas existem flores, ou seja, aonde tem a morte, tem um renascimento também. Mas também existe sofrimento, as pessoas têm esse laço, né, com situações, por exemplo, aqui a gente vê que representa realmente a perda de um ente, né, de uma pessoa querida, mas também mostrando que essa pessoa ela renasceu de alguma forma mais bonita, num novo ciclo. A gente vê aqui a luz aqui atrás, mostrando que existe sim esperança, né, que a gente tem que acreditar que ciclos se fecham para outros poderem ser iniciados, né? Então aqui a gente tem uma outra representação um pouquinho mais melancólica, né, da morte, mas também falando que por mais que a gente sofra, a gente tem a esperança de que coisas novas estão por vir, estão se abrindo.
Essa carta da morte pra mim é uma das cartas mais bonitas que eu tenho aqui dos decks que eu tenho, é uma das cartas mais bonitas. Por quê? Porque ela já vem falando, né? Morte e renascimento. É um ciclo, né? Tá vendo aqui a gente tem o símbolo do infinito mostrando que o que se inicia vai se acabar em algum tempo e vai se iniciar e vai se acabar e isso vira esse infinito, né? Então aqui mostra que existe sim, né, aquela coisa temida, né, do desconhecido que tá aqui coberto, tudo, mas ela te traz assim que realmente existe um recomeço, um renascimento, um sol brilhando novamente para você ali numa manhã nascendo. Então, essa carta é uma carta muito bonita que, assim, representa para mim o significado da morte, né? Que realmente é um final de ciclo e um começo de um novo ciclo. Pessoas que acreditam em reencarnação, situações que a gente precisa, sim, finalizar para que outras melhores cheguem até a gente. Então essa carta para mim é uma carta muito linda do tarô Videntes da Luz, que representa, que te dá uma outra visão da morte de renascimento. No deck da Diário de uma Bruxa, a morte vem representada aqui, ó, por um fio. Você está aqui por um fio, mas também existem caminhos, né? Aqui a gente vê uma porta entreaberta já com a luz no final, aqui atrás dela, né? E aqui a porta fechada. Então a gente tem aqui realmente a finalização do ciclo. Nesse caso, quando essa carta sai, eu costumo orientar a pessoa, falando assim, olha, o ciclo tá para se encerrar, você precisa cortar essa corda para que essa porta se abra para você com aquela luz, com oportunidades, com coisas boas. Mas para que isso aconteça, você precisa encerrar esse ciclo, cortar esse fiozinho que tá aqui, para que realmente fique para trás o que já passou e você se abra aí para novas oportunidades. Então essa carta também é uma carta muito bonita, representando que tá nas suas mãos, né? O seu destino aqui de querer continuar nessa situação ou abrir uma outra porta para você na sua caminhada. Esse deck, ele já mostra, o tarô universal celta, ele já mostra realmente o final, né? Você vê que a cultura celta, ela representa a morte, né, com cabeças. Então é uma carta assim bem pesada, mas também mostrando que até a noite, até a escuridão, tem horas que se abre, né, a luz e você consegue enxergar aí uma nova saída. Então a gente vê ela vindo recolher, né, essas cabeças, né? A gente fala, quando a gente mostra a cabeça e a gente vê aqui elementos assim, símbolos, né, que remetem ao elemento ar, a gente fala de coisas que tá no nosso mental. Então, a gente precisa se libertar, deixar as coisas se encerrar, né, fechar esse ciclo de pensamentos ruins, de pensamentos de sofrimento, de coisas assim, de padrões que vêm se repetindo na vida da gente, e se abrir, deixar, né, a luz da lua clarear o teu caminho. Então, essa carta, ela, embora ela tenha uma representação bem pesada, mas ela é uma carta muito direcionada a questões mentais. Então, às vezes a gente tá achando, quando geralmente sai essa carta, eu falo pra pessoa, olha, você tá colocando coisa aí na tua cabeça, você precisa rever esses pensamentos, parar de ficar aí nessa, sabe assim, fechado nessa questão e mudar o ponto de vista. Olhar de uma outra forma, abrir os olhos e enxergar que existe sim uma saída, que existe sim luz, embora no momento de escuridão a gente sempre encontra uma luz lá dentro da gente. Então é uma carta assim pesada, mas é uma carta muito bonita e é uma carta muito simbólica, muito representativa assim para mim. Quando tô jogando, eu sei muito bem que fala sobre questões, padrões de pensamentos aqui.
tá? A carta da Torre também é uma carta, assim, muito falada, né? As pessoas costumam ter medo dessa carta. Falam assim, nossa, agora sim, vai cair tudo, vai quebrar tudo e não tem saída. Então, no tarot de Rider-Waite, a gente vê a representação dessa carta como um raio caindo no topo da torre, pessoas tendo que pular para poder se salvar, né? Porque se ficar aqui vai morrer queimado, vai acabar, né? Vai acabar caindo junto com a torre. Nesse caso, a gente vê pessoas aqui representando a parte material também. Às vezes as pessoas estão numa situação cômoda, mas a base, né, tá se rachando ali. A qualquer momento a pessoa vive de aparência, né? Então a base dela já tá ruída, já tá toda comprometida. E se ela continuar nesse padrão, ela vai cair junto, né? É só questão de tempo aí para que essa torre caia. Então, nesse deck, ela vem representando com pessoas tendo que sair, forçadas a sair dessa situação para poder se salvar, né? Tarot de Rider-Waite. Aqui também a gente já vê no Tarot dos Gnomos que existe já a queda, né? Já foi, a destruição já aconteceu, mas eles conseguiram se salvar a tempo, eles conseguiram pular. Nesse caso aqui, a gente vê pessoas pulando de cabeça, né? Então, talvez elas... É uma situação que elas vão ter que sair. De alguma forma vai acontecer, vai ter a queda. Algumas vão conseguir pular com mais propriedades, tá vendo? Essa daqui já pula com as mãos, assim, que ela vai ter um apoio, ela vai conseguir se reerguer. Essa aqui já a gente não sabe, provavelmente não. Ela pulou de cabeça, então vai ser um pouco mais difícil para ela se reerguer aí numa nova situação. Aqui a gente já vê as 3 pessoas saindo, né? Já longe da situação, a casa já caiu, mas eles conseguiram sair aí sem maiores prejuízos, assim, físicos, né? Mas com disposição. A gente vê que quando a gente não tem arranhões, a gente não tá ferido fisicamente, a gente consegue, né? Mesmo em meio aos escombros, juntar força para poder recomeçar. Então essa carta já fala de uma reestruturação, né? No Tarot Videntes da Luz, a gente vê também a casinha aqui, no caso a árvore, né, já sendo incendiada, né, pelo fogo, pelo raio, mas a gente vê borboletas saindo dessas, como que a gente fala, do braseiro, né, da árvore, a gente vê borboletas. A borboleta, ela representa o quê? Transformação, né? Então, a gente consegue, nesse caso, ter uma transformação, fazer uma reestruturação aí, né, dessa situação. Então, aqui a gente vê o esquilinho tentando se abrigar ainda, com aquela esperança de que vai conseguir sobreviver de alguma forma, mas a gente entende que, né, pode ser que tudo isso caia em cima dele. E aqui as borboletas vêm falando sobre essa questão de você se transformar em situações que a gente acha que já tá terminado, que não tem jeito, a gente consegue achar uma solução e dar um jeito de transformar a situação ruim numa situação boa, tá? Então esse aqui é o Tarot Videntes da Luz, vem representando a torre dessa forma. Aqui também no tarô, no deck O Diário de uma Bruxa, a gente vê que a torre caiu, mas ela tá plena. Ela sabia que essa torre ia cair, tá? Ela sabia do risco que ela corria ficando ali. Então ela conseguiu sim sair dessa situação, transformar ali talvez ela mesma tenha derrubado, tá? Quando ela viu que a situação não ia ter como continuar naquele jeito, aquela estrutura já estava sendo abalada, ela mesma com o seu poder aqui, com a varinha mágica, foi lá e plim, destruiu a própria torre para poder se reinventar, se reorganizar, se reestabelecer.
Então a gente tem uma outra representação aqui, um outro significado, onde a gente mesmo destrói a nossa torre, né? Para poder se reestruturar de novo. Ela tá bem confiante, ela sabe que aquilo estava fazendo mal para ela, então a gente vê assim uma sensação de até assim de satisfação, né? De ver aquilo sendo destruído, porque ela sabe que ela vai conseguir aí fazer, tá vendo a fumaça, o elemento ar, ela sabe que se ela organizar os pensamentos dela, tá vendo a ponta do chapéu aqui, ela tá conectada com a fumaça, então a gente sabe que ela reorganizando os pensamentos, ela consegue se reestruturar. E nesse deck aqui, o deck do Tarô Universal dos Celtas, mostra um portal sendo rompido, tá? Então, aqui, quem passou pelo portal foi. Quem ficou para trás vai ter que reestruturar esse portal de novo, reconstruir. Talvez tenha que, né, só fazer um reajuste aqui, alguma coisa, uma reforminha e consiga de novo atravessar por essa etapa. Porque a gente entende aqui que a base, ela tá bem firme, né? Ela tem firmeza, é só mesmo essa questão aqui de cima. Então, aqui a gente entende, nesse caso, que não é tão difícil assim a gente se reerguer. É só a gente mover alguns blocos, colocar alguma coisa aqui para poder fechar de novo essa passagem e a gente conseguir seguir em frente aí sem tantos percalços, né? Então aqui a gente já fala de uma destruição, né? De uma reorganização não tão pesada, né? Que não destruiu tudo, nem tudo tá detonado. A base, pelo menos, a gente sabe que tá firme, a gente sabe que tem um caminho legal aqui na frente, é só a gente fazer algumas mudanças aí de algumas peças que não estavam se encaixando, colocar as peças certas e a gente consegue aí sem tantos imprevistos, né? Tem esforço, claro, né? Porque vai demandar aí trabalho, vai demandar a gente pensar quais são as peças que vão encaixar aqui de novo para se achar, né? As peças, os tijolos que vão, as pedras que vão aqui, que vão dar essa estrutura de novo para que se abra de novo esse portal. Então, gente, eu acho que, assim, com algumas cartas a gente consegue já identificar, né, que para uma mesma carta, a gente tem de decks diferentes, a gente tem a representação, a simbologia que a gente pode conduzir entender, né, essa situação de várias formas. Existem vários pontos de vistas, né? Então a gente consegue, a gente pode ter aqui numa mesma jogada, caiu essa torre, essa torre, essa torre, essa torre. Então a gente sabe que a pessoa que teve que realmente sair da zona de conforto, mas ela saiu com vitalidade. A gente sabe que a torre caiu, mas ela conseguiu ter forças para poder sair correndo. Aqui fala da transformação, que se você conseguir, se você pensar, se você tiver força de vontade e vitalidade, paciência, porque a gente sabe que as borboletas, elas também têm um processo, a gente tem que respeitar esse processo, né, de reestruturação, de transformação, a gente consegue entender que o problema estava dentro da gente mesmo. E com isso, a gente mesmo foi lá, reorganizou os pensamentos, né? Reorganizou os pensamentos, abriu, clareou a mente e a gente conseguiu juntar as peças, né? Para poder fechar de novo, ter segurança, né? De poder passar por esse caminho com mais tranquilidade. Então, dentro de uma mesma jogada, a gente pode só, se cair, vamos supor, a gente vai jogar com vários decks e caiu 5 torres. Gente, não tá tudo acabado, é só a gente reorganizar as coisas, respeitar os processos, não querer fazer, ser mais do que ninguém,
respeitar que existe etapas, não pular essa etapa, é o passo a passo, é o bolo. Quando a gente vai fazer um bolo, se a gente pular alguma etapa, se a gente esquecer algum ingrediente, o bolo vai dar ruim. Então, nesse caso, serve para você entender que existe uma situação que já não tem mais, parece que não tem mais solução, mas se a gente tiver força de vontade, respeitar o processo, entender que a gente também teve culpa dessa situação estar dessa forma, a gente consegue juntar de novo os caquinhos e fazer de novo a nossa estrutura mais forte, com a base firme, sólida, entendeu? Então é isso, gente. O que eu queria falar nesse vídeo era um pouquinho da diferença dos decks, né? Que nem eu tenho aqui, eu trouxe para vocês, acho que 5 decks diferentes que eu tenho, para poder 5 decks diferentes, para poder mostrar que a mesma, para quem tá começando, é interessante sim a gente começar pelo estudo clássico, né, pra gente poder entender qual o significado da carta, o que a carta representa, e depois passar para outros decks, porque nesse mundo de tarô, de oráculos, existem muitas opções, a gente acaba, sabe, assim, querendo comprar tudo, e cada um se identifica com uma característica. Por exemplo, eu gosto muito dessa pegada, assim, de gnomos, essa pegada de bruxinha, de coisas, assim, mitológicas, né, que nem a parte dos celtas. Então, você pode ver que tem geralmente tá linkado, né, os meus decks estão linkados. Então, para quem tá começando, não ficar daquele decoreba, sabe? De que a morte é isso, a morte é aquilo. Não. Aqui a gente vê uma morte sentida, aqui a gente vê uma morte te convidando para o novo, aqui a gente vê que depende da gente, aqui a gente vê que também existe questões mentais, não só físicas, entendeu? Então, é a interpretação da simbologia da carta. Então, o que a carta, ela tem sim um significado, a palavra-chave, por exemplo, e só que como existem vários pontos de vista, a gente tem várias formas de interpretar a mesma carta. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o like ali. Já compartilha com quem você acha que se interessa pelo assunto, segue a página e se inscreve aqui no canal para a gente poder ir crescendo e eu poder fazer mais conteúdos assim que ajudem, que façam a diferença aí para quem tá começando. Eu também faz pouco tempo assim que comecei a comprar decks diferentes, então eu só jogava com esse. E aí a gente acaba abrindo a nossa mente, a nossa visão, a gente consegue fazer atendimentos mais ricos, né? Com mais informações, com mais detalhes, para as pessoas poderem sair do nosso atendimento com mais clareza, né, da situação, com direcionamento realmente pontual. Sair confiante, porque quando as pessoas procuram a gente, elas estão sempre na dúvida, né? Será que eu devo fazer? Como que tá a situação? Me fala aí como que eu posso lidar com essa situação de uma forma mais tranquila, como eu faço, enfim. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa entender o que a carta tá falando para a pessoa naquele momento. E se cair numa jogada, por exemplo, essa carta da torre, eu vou falar pra pessoa, olha, você vai ter que tomar uma atitude aí, entendeu? E essa atitude vai te fazer bem, porque você vê a carinha dela de satisfação? Então, é isso que eu queria falar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.